Olá, bem-vindo à 15ª temporada do PQU Podcast, podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Não faz muito tempo, o Vinícius me surpreendeu com uma observação quando lhe disse que a depressão maior, categoria diagnóstica oficializada no DSM-3 em 1980, aniquilou as tentativas até então feitas de se distinguir subtipos de depressão que, teoricamente, poderiam responder a diferentes medicamentos ou formas de terapia. Eu até me lembro das palavras dele. Então, Luiz Alberto, essas ideias que você está apresentando aqui para mim na nossa conversa sobre o conceito de depressão me é muito útil, né? Mesmo eu, que já tenho aí minhas décadas de prática na psiquiatria, me considero de uma geração de psiquiatras que foi formado com uma presença maciça dos manuais diagnósticos, né, principalmente DSM e CID, e que, portanto, tem como conceito de depressão aquele da depressão maior. Você está mostrando que esse conceito pode ser criticado, apesar de muito útil, pode ser criticado, pode apresentar problemas. Se está sendo útil para mim essa discussão, tenho certeza que será para o jovem psiquiatra em formação que aqui nos ouve. A depressão maior, ou como hoje consta no DSM-5, o transtorno depressivo maior, persiste entre nós com poucas modificações no construto desde a proposta original. Essa proposta diagnóstica, bastante inovadora à época, contribuiu de fato para o avanço na qualidade do diagnóstico psiquiátrico ou apenas fez com que perdêssemos tempo patinando no mesmo lugar? É o que pretendo responder nesse episódio do PQU Podcast. O PQU Podcast, a propósito, não é demais lembrar, é uma iniciativa independente mantida com recursos próprios, cuja missão é divulgar informações, evidências e opiniões que julgamos úteis para o psiquiatra em formação. Da nossa equipe enxuta, mas extremamente dedicada e eficiente, além dos podcasters, fazem parte o Breno Vettorassi, do estúdio Vira Disco, e a equipe da Predicado Comunicação, encabeçada pela Carolina Fagnani e pelo Jefferson Paiva. É muito bom fazer parte desse time e mais ainda que você, ouvinte, esteja aqui conosco. Você é a razão da nossa existência. A depressão maior, segundo o DSM-5-TR, é o transtorno clássico do grupo transtornos depressivos. Essencialmente, requer ocorrência de episódio depressivo que dure pelo menos 2 semanas, embora a maioria deles se prolongue por mais tempo, com um número mínimo de sintomas, 5, de uma lista de 9, que persistem na maior parte de cada dia e é limitante, sofrido e responsável por prejuízo social e ocupacional claramente distinto do que seria o funcionamento normal da pessoa. É diferente de luto e infere-se que seja um quadro primário, ou seja, não secundário a abuso de substâncias nem a condições médicas gerais. Também não pode ser parte de quadro esquizoafetivo, nem superposto à esquizofrenia ou transtorno esquizofreniforme ou transtorno delirante e nem parte de outro transtorno psicótico. Não há observação sobre ser primária ou secundária em relação a transtornos de ansiedade ou transtornos de personalidade. A depressão maior é subdividida em múltiplos subgrupos, por categorias, psicótica melancólica, catatônica, por etiologias, pós-parto e sazonal, ou por dimensões, envolvendo níveis de gravidade, cronicidade, atipicidade e persistência. Tudo bem até aqui? Então vamos em frente. O psiquiatra australiano Gordon Parker, cujo foco de pesquisa é a fenomenologia, epidemiologia e tratamento de transtornos de humor, e que tem mais de 50 anos de atuação nessa área, defende que um construto diagnóstico, além de válido, necessariamente deve, primeiro, diferir do que seria uma reação normal, ou, em outras palavras, permitir a distinção de casos e não casos. Segundo, definir e diferenciar síndromes e categorias diagnósticas relevantes. Terceiro,
permitir a seleção de amostras clínicas suficientemente precisas para assegurar reprodução de dados. Quarto, gerar diagnósticos confiáveis. Quinto, descrever grupos diagnósticos que tenham resposta diferenciada a abordagens terapêuticas definidas. E sexto, melhorar a comunicação entre os médicos. O construto depressão maior dá conta disso tudo? Vamos ver. Em primeiro lugar, a depressão maior permite clara distinção entre depressão clínica e tristeza normal. E aqui se faz necessário um parêntese. Nos textos em inglês, os autores, não somente o Gordon Parker, mas também os de outros artigos e capítulos de livros que vou citar, utilizam a expressão depressão normal, em contraposição à depressão clínica. Preocupado que sou com a semântica correta e com a clareza da comunicação das ideias, prefiro utilizar depressão somente para me referir ao transtorno, partindo do pressuposto de que não há depressão normal, pois o normal é a tristeza, acompanhada de seus correlatos comportamentais, choro, ensimesmamento, abatimento e autocrítica exacerbada. Da mesma forma, quando se trata de ansiedade patológica, sempre utilizo a formulação transtorno de ansiedade para fazer a contraposição com a ansiedade normal. É comum que os americanos e ingleses digam estou deprimido, I'm depressed, quando querem expressar que estão tristes. Por influência dos colonizadores, essa moda pegou por aqui também. Mas deveria se restringir aos leigos. Para nós, aqui do PQ Podcast, não há depressão normal. Depressão é o nome do transtorno. Ponto final. O construto diagnóstico depressão maior, como proposto no DSM, é categorial, em linha com a filosofia do manual. Aqui, entretanto, nós temos uma categoria construída sobre sintomas, humor deprimido, diminuição do interesse, desânimo, desesperança, sentimento de culpa, por exemplo, dimensionais. Os sintomas nos quais se baseia o diagnóstico de depressão maior, que é uma categoria diagnóstica, são dimensionais. Um caso é definido pela gravidade, presença de certo número desses sintomas, persistência e recorrência. Sendo assim, como em todo modelo dimensional, impõe-se um ponto de corte que é intrinsecamente impreciso e implica em risco tanto de falsos positivos, não casos sendo considerados casos, e falsos negativos, casos não sendo considerados como tais. Um primeiro problema com a depressão maior, então, é que não há sinais e sintomas que sejam específicos do quadro, nem de depressão clínica e nem de depressão. Pessoas tristes experimentam humor deprimido e alterações do sono e do apetite, por exemplo, aparecem em várias condições, transtornos de ansiedade e estados de estresse, para citar só dois. Também vamos e venhamos, alguns dos aspectos da formulação no DSM não são descritos com clareza e ainda mais são meio que concatenados, ou seja, relacionados organicamente. Por exemplo, o critério 7 do DSM-5, sentimentos de desesperança ou de culpa inapropriada ou excessiva. Ele captura um aspecto do quadro clínico que varia desde uma culpa relacionada ao humor deprimido até a culpa psicótica, delirante, esmagadora e opressiva. Desse modo, faz com que uma avaliação positiva de presença do quadro ou de presença do sintoma seja feita a partir de manifestações bastante diferentes do quadro depressivo. Outro problema com o construto de depressão maior e de outros do sistema DSM é a operacionalização de prejuízo como, abre aspas, desconforto ou comprometimento clinicamente significativo, fecha aspas. Significativo. O que seria isso objetivamente se depressão é um estado de humor subjetivo muito particular? Por essas e por outras é que houve um aumento da prevalência de depressão maior, resultante da inclusão de casos de tristeza normal e de transtorno depressivo no mesmo balaio, algo possível apenas pela mudança da classificação psiquiátrica
que possibilitou a inclusão de tristeza como um transtorno psiquiátrico, mesmo que não seja. Vamos em frente. O construto depressão maior permite que se identifique um quadro depressivo diferente, clinicamente bem delimitado? A resposta é um inequívoco não. E quanto aos especificadores? Eles sinalizam de fato subtipos ou síndromes diferentes? Aqui também a resposta é um sonoro não. Um paciente, por exemplo, com anedonia, despertar precoce, retardo ou agitação psicomotora e perda de peso, preencheria os critérios para a depressão maior e para o especificador melancolia. Isso não tem muito sentido se o especificador visa identificar um subtipo de depressão maior. O mais lógico seria que houvesse critérios para o diagnóstico mais geral, depressão maior, e outros independentes para se referir a uma subcategoria específica, no caso, melancolia. A depressão maior é um diagnóstico confiável de modo a permitir replicação de resultados de ensaios clínicos? Infelizmente, não. Desde os primeiros estudos pós-DSM-3 até hoje, a confiabilidade desse diagnóstico é baixa, com coeficiente kappa em torno de 0,25. Lembre-se de que o kappa quantifica a concordância entre dois ou mais avaliadores corrigida pela que poderia ocorrer pelo acaso. Um valor próximo de 1 indica concordância quase perfeita. Entre 0,61 e 0,8 é considerada boa, e abaixo de 0,4 indica concordância baixa. Apesar de dados assim, os idealizadores e defensores do DSM asseguram que a confiabilidade do sistema diagnóstico como um todo é boa. Em relação a outros transtornos, pode até ser, mas não a de depressão maior. Aliás, como contou Joel Pérez na segunda edição do Fads and Fallacies in Psychiatry, de 2023, as pesquisas de campo do DSM-5 não mostraram coeficiente kappa melhores para a depressão maior. O construto depressão maior permite a identificação de efeitos terapêuticos preferenciais de diferentes abordagens terapêuticas. Apesar do enorme banco de dados disponível, a resposta aqui também é não. Como não seria motivo de surpresa depois do que eu já falei, o que temos é que até o momento não se comprovou que um tratamento, à base de antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos de recaptura de serotonina, duais ou diversas formas de psicoterapia, seja superior a outro em depressão maior. Por fim, a depressão maior é um diagnóstico que contribuiu para a melhora da comunicação entre profissionais? Aqui não há dúvida que sim. A denominação pegou entre médicos, psicólogos e mesmo entre o público leigo. O que é preocupante é o seu posicionamento como entidade clínica distinta e com limites claros, fato que, como vimos, não é verdadeiro. Em essência, dizer que alguém apresenta depressão maior seria o mesmo que afirmar que um paciente apresenta dispneia maior, sem qualificadores que permitam a distinção entre pneumonia, asma ou embolia pulmonar. Na medida em que depressão maior é um diagnóstico geral sem indicadores de etiologia, sua capacidade de verdadeiramente informar o médico, e mesmo o paciente, é limitada. Indica que o paciente apresenta algum grau de depressão, que pode ou não ser indicativa de um transtorno real. Apesar de depressão maior ter sido divulgada como uma entidade clínica, ela é, na verdade, uma pseudo-entidade, pois lhe falta especificidade. O grande risco que trazia consigo, e isso já é uma realidade, é o de promover um transtorno com limites pouco nítidos e que engloba quadros muito diferentes, desde reações emocionais normais, passando por quadros leves, até chegar ao extremo de quadros muito graves. Na prática, representou a morte do modelo anterior no qual de depressão clínica faziam parte apresentações ou síndromes distintas, depressão psicótica, melancólica ou não melancólica, ansiosa, com padrões de sintomas que permitiam sua distinção e que sugeriam eficácia diferenciada de tratamentos diferentes, antidepressivos, ECT
ou intervenções psicológicas. O professor Gordon Parker fez uma analogia memorável. Eis o que ele propôs. Você está dirigindo seu carro e ele começa a fazer alguns barulhos estranhos. O motor para de funcionar e você e seu carro guinchado vão parar numa oficina em que está um especialista em motores de carros. O mecânico abre o capô, examina a engrenagem por um tempo e lhe diz: certo, temos aqui um problema maior nesse motor. Você pede que ele lhe dê mais detalhes, quer saber se falta óleo ou se alguma peça está danificada ou com mau funcionamento. E ele responde com firmeza: nada disso. O diagnóstico é um problema maior no motor. Não há mais o que dizer. Quando você pergunta como solucionar o problema, ele responde: bem, eu recomendo uma regulagem, um ajuste para corrigir esse problema maior. Mas mais à frente, na estrada, você encontrará um colega que diz que o melhor é fazer uma limpeza das válvulas, enquanto o outro propõe que uma troca de óleo sempre resolve um problema maior no motor. O professor Parker é categórico na sua conclusão. A homogeneização de múltiplas condições em uma categoria diagnóstica simples não é uma boa saída para o problema que existia antes do DSM-3. Depressão maior, por si só, não fornece informação alguma sobre processos etiológicos subjacentes, nem indício que permita avanço na busca de terapêuticas específicas. É um construto estéril que pode gerar prática clínica igualmente estéril, não efetiva, enquanto sua esterilidade científica pouco contribui para informar a prática clínica com evidências de impacto relevante. Ele escreveu. Daria para encerrar esse episódio aqui, não é? Mas achei que ficou faltando um retrato do cenário dos transtornos depressivos maiores, como eram chamados até pouco antes da publicação do DSM-3. Para tanto, me vali do capítulo 17 da segunda edição do Comprehensive Textbook of Psychiatry, de Friedman, Kaplan e Sadok, de 1975. Esse livro, que eu li de capa a capa durante os anos de especialização, continuou sendo revisto e atualizado. A edição mais recente é a 11ª, de 2024, organizada por Robert Bolan e Marcia Verdun. Pois bem, nessa segunda edição, de 1975, o capítulo 17 é intitulado Transtornos Psicóticos, Transtornos Afetivos Maiores. E dele fazem parte a depressão, a doença maníaco-depressiva e a melancolia involutiva. O capítulo 18 é intitulado Outros Transtornos Psicóticos e engloba reação depressiva psicótica e transtornos pós-parto. Uma observação: a denominação psicótica não implicava necessariamente em delírios e alucinações, mas sim a conotação de grave, fazendo um contraponto com os quadros neuróticos, menos graves, mas nem por isso menos limitantes. A depressão neurótica consta no tópico 6 do capítulo 21, intitulado Neuroses. Eu vou me ater ao tópico 17.1, uma visão geral de depressão, de autoria de Gerald Klerman, à época professor de psiquiatria da Harvard Medical School. Gerald Klerman nos lembra que as descrições literárias de depressão, a condição mental, corporal e espiritual, que em eras anteriores era chamada melancolia, bem como também as especulações da relação dela com saúde e doença, e mesmo com a condição humana, datam da antiguidade. Também enfatiza a importância da distinção de depressão como humor normal, sintoma ou grupo de síndromes. Explica que o limite entre normal e patológico permanecia indefinido e que esse fato se desdobrava em várias inconsistências quanto ao encaminhamento dos quadros de depressão e nas muitas variações de sua abordagem terapêutica, se psicoterapêutica ou farmacológica. Explicita ainda que, sem critérios diagnósticos válidos e confiáveis, os dados de levantamentos epidemiológicos eram inconclusivos ou não generalizáveis,
e era difícil, se não impossível, calcular estimativas precisas de incidência, prevalência e outras taxas de resposta, de remissão, de recaída. Na prática, naquela época, 4 critérios eram utilizados para a diferenciação da depressão clínica de algo parecido, mas dentro da variação normal do humor: intensidade, duração, presença ou não de evento precipitante e qualidade dos aspectos psicopatológicos. Quanto à intensidade das manifestações e à duração, não havia clara demarcação do ponto de corte, de modo que os psiquiatras se valiam de estimativas aproximadas. A presença ou ausência de eventos precipitantes sempre deu margem a dilemas múltiplos. Segundo Clerman, os psiquiatras tendem a pensar que entendem as flutuações emocionais relacionadas a eventos de vida. Frequentemente, diz ele, os psiquiatras tendem a minimizar a gravidade da reação depressiva quando o estresse de vida é aparente e que, atenção, seria desejável uma classificação de estados clínicos que fosse independente de circunstâncias ambientais. Por fim, ele afirma que, deixando de lado esses 3 primeiros critérios, a presença de delírios, alucinações, acentuada perda de peso e comportamento suicida indicava claramente que o quadro ultrapassara a fronteira do que seria normal e o paciente já estava no reino da psicopatologia. Muito bem, naquela época, como ainda hoje se deve fazer, uma vez concluído que o quadro não é uma reação normal, o médico precisa definir se a depressão apresentada pelo paciente é primária ou secundária a outro transtorno psiquiátrico ou a alguma outra condição médica geral. Essa distinção baseava-se na cronologia em relação à presença de transtorno ou doença associados e devia ser feita desconsiderando-se presença ou ausência de eventos estressantes. A depressão secundária era, então, considerada um sintoma, uma manifestação do que seria o quadro primário. Essa distinção, portanto, devia ser realizada antes de se fazer outras, entre unipolar e bipolar, agitada e retardada, endógena e reativa e psicótica e neurótica, que se aplicavam apenas aos quadros depressivos primários. E o que era considerado uma síndrome de depressão primária? Na prática, um quadro com múltiplos sintomas, dentre eles mudanças anormais e persistentes do afeto, associadas a sentimentos de menos-valia, culpa, desesperança e impotência, ansiedade, crises de choro, tendências suicidas, perda de interesse pelo trabalho e por outras atividades, prejuízo da capacidade de desempenhar funções sociais cotidianas e hipocondria, acompanhados ainda de alterações físicas como anorexia, mudança do peso, constipação, retardo ou agitação psicomotora, dor de cabeça e outras queixas somáticas. Gerald Clerman diz que mesmo para um observador não treinado, a maioria dos estados depressivos era claramente vista como patológica, em virtude da intensidade, do grau de sofrimento que causa, da persistência e da interferência com o funcionamento social e fisiológico normais. Evidentemente que ele estava se referindo aos casos mais graves, pois os casos mais leves dão margem à dúvida. Ele enfatiza que nem todos os pacientes apresentavam todos os sintomas descritos e que havia grande variabilidade individual, mas que a variação não era infinita, ou seja, poderia ocorrer uma categorização e classificação que permitiriam detectar padrões. Eu gostaria de destacar o último parágrafo da primeira coluna da página 1009. Lembre-se de que estamos falando de um livro publicado em 1975. Abre aspas. Nos dias de hoje, os sintomas dos pacientes desviam acentuadamente das síndromes psicopatológicas clássicas. Essa tendência é claramente evidente no aumento de frequência de formas não psicóticas de depressão, denominadas neuróticas, temperamento depressivo, transtornos de personalidade com depressão e estados mistos de ansiedade e depressão. Fecha aspas. Em síntese, para Gerald Clerman, a tendência da época era considerar as depressões como um grupo heterogêneo de síndromes
uma via final comum de múltiplas possibilidades etiológicas. Em linha com o modelo médico, depressão e os transtornos afetivos deveriam ser classificados como complexos de sintomas ou síndromes, ao invés de como uma simples doença, do mesmo modo que anemia, artrite e insuficiência cardíaca. O desafio naquele tempo era desenvolver sistemas de classificação que auxiliassem na pesquisa de fatores causais e que reconhecessem as limitações dos métodos de validação existentes. Pois então, o DSM-3 surgiu como um desses sistemas de classificação e diagnóstico. Sinceramente, penso que ele contribuiu para que houvesse avanços em algumas áreas da prática psiquiátrica, principalmente quando utilizado como se deve, de acordo com as regras de utilização que ele mesmo traz na introdução. No que se refere à síndrome depressiva, se por um lado operacionalizou o diagnóstico e melhorou a comunicação entre psiquiatras, por outro, abriu flancos para a confusão entre normal e patológico, além de ter praticamente acabado com a possibilidade de se estabelecer subtipos que orientassem prognóstico e tratamento. Avanço ou retrocesso? Escolha o seu lado. O inegável é que o construto depressão maior continua sendo um problema maior na nossa especialidade. Com esse comentário, finalizo esse episódio do PQU Podcast em que apresentei o conceito de depressão maior e as críticas feitas a ele. Espero ter deixado claro que antes do DSM-3 a situação já era problemática, tanto que havia um claro anseio por um sistema de classificação que organizasse a confusão de subtipos de depressão, alguns baseados na apresentação clínica e outros em especulações sobre a etiologia. O DSM-3 representou um passo adiante ao deixar de lado possíveis especulações etiológicas, tanto que se dizia ateórico e puramente fenomenológico, mas nele o conceito proposto depressão maior interrompeu a pesquisa de subtipos. Outra consequência dessa proposta foi a invasão do terreno da normalidade, que fez com que o número de falsos positivos aumentasse exponencialmente. E isso sem nem contar da proposta de que haveriam casos de depressão subsindrômica, com sintomas muito brandos, insuficientes para preencher os critérios do DSM-4, mas que também responderiam ao tratamento medicamentoso e que por isso deveria ser considerada como um diagnóstico. Sim, isso foi defendido no Congresso da Associação Psiquiátrica de 1997, que ocorreu em San Diego. Eu assisti à conferência em que essa proposta foi defendida. Eu particularmente penso que o verdadeiro avanço seria possível com melhor caracterização de uma depressão grave, a qual especificadores que não façam parte do quadro clínico definidor de depressão sejam utilizados para a determinação de subtipos que possam responder melhor a diferentes abordagens terapêuticas. Nesse sentido, creio que o DSM-5 fez uma correção de rumo ao incluir especificadores alheios aos critérios diagnósticos de depressão maior, por exemplo, a presença de intensa ansiedade ou de catatonia, que de fato permitiriam discriminação de subtipos. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.